Glória a Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Meus irmãos, nós estamos no terceiro estudo desta série de estudos que nós denominamos civismo. Estamos falando sobre a nossa responsabilidade cívica, a nossa responsabilidade com a sociedade, a nossa responsabilidade com a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Não só a nossa responsabilidade, mas também a nossa conduta no que concerne a nossa obrigação cívica. Como é que a gente deve se portar sendo crentes? Não é? Crente pode estar envolvido em política, crente pode ser político, a igreja tem alguma coisa a ver com a política. Afinal das contas, o que é política? Eu tenho certeza que os pastores que me precederam, os quais eu perdi as suas mensagens, porque estava viajando na quarta-feira antepassada e na quarta-feira passada, os nossos irmãos já ministraram, não é? E eu hoje vou fazer o melhor dos meus esforços para ministrar o estudo do reverendo Silmo Moura. Foi ele quem escreveu esse estudo e substituí-lo é uma tarefa árdua, difícil, não é? Então, fica orando por mim aí, meu amigo, porque se eu for bem é porque seu estudo é bom. Se eu for mal, a culpa é sua também. Glória a Deus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, Romanos 13, 1. É um versículo que você escuta bastante aqui, não é? Romanos, capítulo 13 e o versículo 1. Se você se lembra bem, nós falando sobre civismo, nós já falamos sobre vida pública, não é? Acho que o primeiro estudo, na verdade, foi a responsabilidade cívica, que nos ministrou o pastor Cássio Rafa, que neste exato momento está dentro do avião, junto com o pastor Cláudio, a caminho de Bangladesh. Já estão, eu creio que estão daqui mais algumas horinhas, estão chegando por lá, né? Se Deus quiser. Vamos orar pelos nossos irmãos, para que Deus os guarde. Eles estão muito longe, né? Para Deus guardá-los. O pastor Cássio falou sobre o que é a política, a comunidade, a educação, né? E o pastor Djalma Liga escreveu o estudo sobre a vida pública. Homens e mulheres de Deus servindo na vida pública, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Juízes, reis, governadores, primeiros ministros, presidentes, senadores, membros do Sinédrio, que eram autoridade tremenda também de caráter político, além de religioso, não é? E a relevância do trabalho de cada um. Hoje nós vamos falar sobre a malignidade na política. Por que existe tanto mal na política ao ponto de a gente achar que política não é coisa de crente? Que política não é lugar para crente estar. Não é? Vamos lá? Romanos capítulo 13, versículo 1. Estamos juntos? Se você sentir vontade de dar glória a Deus, faz de conta que você está na igreja. Todo homem seja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu acho tão bonito esse versículo aqui, porque a palavra de Deus já começa com instrução profunda para nós. Todo homem, ou seja, não existe homem algum, não existe nenhum ser humano que esteja livre de sujeição às autoridades. Todos nós estamos debaixo de autoridade. Em algum nível, em algum termo, em algum lugar, nós estamos debaixo de
autoridade. Né? Existem pessoas que acham que não estão debaixo de autoridade. Eu tenho um amigo, é meu amigo, cearense. Ele achava que ninguém mandava na vida dele, até 2 semanas atrás, quando ele casou. Agora ele já sabe que está debaixo de autoridade. Né? Não é o Kaique, não sei porque vocês estão olhando para o Kaique. Né? Não, eu estou falando outra pessoa. Né? Agora já está debaixo da autoridade também. Né? Todo homem esteja, olha aqui, sujeito à autoridade. Nós vamos falar de sujeição e obediência, que são 2 coisas distintas, mas a Bíblia não erra. A Bíblia começa, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, você sabe que eu gosto muito da carta aos Romanos, né? Alguns chamaram de carta aos Romanos de o Evangelho de Paulo. É extraordinária. Né? Então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala no capítulo 13, deixa eu só falar uma coisa para você, ele escreve essa carta aos irmãos da dispersão, aquele pessoal que estava em Roma, que saiu quando houve aquela perseguição em Jerusalém, por causa do evangelho, da expansão do evangelho. De repente a igreja começou a crescer e se multiplicar aos milhares em questão de dias. Em poucos meses ela estava explodindo. Não é? E o que acontece? Começou a vir então a perseguição. O pessoal se dispersou, foi muita gente para todo lado, até porque eles estavam tão confortáveis estando juntos, qualquer semelhança é mera coincidência com algumas coisas da igreja, né? Tão confortáveis juntos que não queriam sair da sua zona de conforto. Então Deus permitiu a perseguição para que eles pudessem ser dispersos e o evangelho ser espalhado por todo o mundo. Ele está escrevendo a algumas pessoas que são resultado dessa dispersão, estavam lá na sede do Império, em Roma. A sede do Império era também a sede da perseguição ao cristianismo. Eles não podiam suportar aquele negócio do pessoal estar dizendo lá, peraí, Jesus Cristo é o Senhor de tudo, ele é o Senhor do céu e da terra, ele é o Rei dos reis. Que negócio é esse? O imperador romano, o César, ficou de cabelo em pé com esse negócio. Mandou perseguir os cristãos e tal. Aí o apóstolo Paulo, incrivelmente, escreve a esses irmãos e fala para eles se sujeitarem a essas autoridades. Toda alma esteja, ou todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Um pouquinho mais para frente ele vai explicando, ele menciona que são autoridades civis. Não são autoridades espirituais, religiosas. Ele está falando de autoridades civis também. Não é? Ele diz, porque não tem autoridade que não proceda de Deus. E ele reafirma, confirma. E as autoridades que existem foram instituídas por ele. Foi Deus quem estabeleceu as autoridades. Ponto final. A autoridade é estabelecida por Deus. Boa ou má, por quê ou não por quê, essa é outra discussão profunda, polêmica e filosófica. Não é? Essa é outra discussão e a seu tempo, quem sabe, a gente possa entrar nela. Não é? Mas o que a palavra de Deus diz, eu acho extraordinário, maravilhoso. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Ou seja, reconheça que a autoridade vem de Deus. Ponto final. 1 Coríntios 11, 2, a palavra de Deus é assim: Cristo é a cabeça de todo homem. Não tem homem que escape do senhorinho do Senhor Jesus Cristo. O homem é a cabeça da mulher, não é de toda mulher, é da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. O apóstolo Paulo estava ensinando aos corintianos que, aos corintianos não, aos irmãos de Corinto, corintiano quer dizer devasso, eles não são corintianos. Então, que Deus estabeleceu uma ordem hierárquica. E por que Deus estabeleceu ordem hierárquica? Por que tem liderança? Porque existe cabeça na família, cabeça na igreja, cabeça na sociedade. Porque existe tudo isso. Não é para ninguém subjugar ninguém, não é para ninguém escravizar ninguém, não é para você virar um ditador, um imperador, não. É para estabelecer ordem. Para estabelecer ordem no mundo, na sociedade, na família, em
todos os lugares. E essa ordem é extraordinária. Quando você traz para a família, por exemplo, você observa que a palavra de Deus diz que Deus viu lá os animais, depois que ele criou todas as coisas, os animais aos pares, e todas as coisas maravilhosas. E a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só, e ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, para que esteja como que diante dele. Então, olha só, a sociedade costumava dizer lá fora, antes do movimento feminista aflorar e crescer muito, eles diziam o seguinte, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não é? Aí, depois que o movimento feminista começou a crescer e tal, começaram a dizer, não, ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não é? O que a Bíblia tem a falar sobre isso? Onde é que Deus estabelece a mulher e o lugar da mulher? O Senhor disse, eu vou estabelecer uma adjutora que esteja como quê? Diante dele. Não é adiante, é diante. Ele colocou como ajudadora. É aquela que está na frente do marido, conta comigo. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para completar você. Para ajudar você a chegar onde você quer e nós vamos chegar juntos. Eu estou aqui para te ajudar. Adjutora. Rapaz, eu acho que eu vim na igreja errada. Será que eu entrei na igreja presbiteriana hoje? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Jesus. Né? Nem que seja para fazer raiva para o inferno, só para... Ou seja, diante dele. Então, a autoridade que Deus estabelece não é para subjugar as pessoas, mas é para colocar ordem. Você me ajuda, é uma bênção, eu cuido de você, é responsabilidade, eu amo você, como tenho que amar você como Cristo amou a igreja. Não é? Você não encontra na Bíblia nenhum lugar a palavra de Deus falando que a mulher tem que amar o marido. Nenhum lugar. A Bíblia só fala que o homem deve amar a sua mulher. Pastor, então quer dizer que a mulher não tem que amar o marido? Não, a Bíblia diz que o amor da mulher, a Bíblia ensina que o amor da mulher, ele é retributivo e multiplicativo. Ela lhe pagará o seu bem. Se você observar na palavra de Deus, Salmo 128, o Salmo da família, não é bem o nosso assunto, mas só essa pincelada aqui. A sua mulher é como a videira frutífera aos lados da sua casa. O que a videira dá? Qual é o fruto? Uva. Mas ela não dá uma uva só de cada vez. Cachos de uvas. O amor da mulher é assim. Quando o seu esposo semeia, quando o seu esposo a ama, quando o seu esposo cuida dela, ela retribui multiplicado. Amém? Então, isso é muito importante para nós. Deus estabeleceu ordem. E a ordem que Deus estabelece só dá certo. Se nós cumprirmos a nossa parte, onde nós fomos estabelecidos nesta hierarquia divina, que é ordem, e não para subjugar, vai dar certo. Porque tudo que a Bíblia diz, dá certo. Porque a Bíblia ela é a boca de Deus, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a manifestação de Deus para qualquer tempo, qualquer época da humanidade. Então, está sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não quer dizer que Deus queria que essa pessoa fosse autoridade, mas Deus permitiu que fosse autoridade. Não acontece coisa alguma sem que Deus permita que aconteça. Nada, ou seja, coisa alguma, acontece sem que Deus permita. Não é? Então, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Ok. Quando a gente está falando de civismo, quando a gente está falando de autoridade cívica, quando a gente está falando de poder político, de poder governamental, quando nós estamos falando de administração pública, por que é que existe tanta malignidade na política? Eu estou dizendo a política não só a política no sentido de fazer política, de realizar política, mas eu digo a política no sentido de administrar o polis, o povo, administrar cidades. Por que existe tanta maldade nessa área, gente?
Por que existe... assim, o que veio no meu coração não foi maldade, foi malignidade mesmo. Porque às vezes a maldade é alguma coisa que o cara fez um negócio ali que foi... você tratou mal, você foi rude, isso é uma maldade. Né? Mas às vezes não é malignidade, não é aquele veneno do cão, aquele veneno do inferno, não é? Na política existe malignidade. É coisa assim que vem mesmo para matar, roubar e destruir, do maligno mesmo, do nosso inimigo. Não é? Então o irmão Silvio começa aqui, irmãos, nos ensinando o que é política, dizendo que desde os primórdios o homem tem sido governado, ou governa pessoas, nações, tribos e etc. E quando ele governa bem, a coisa prospera. Quando ele consegue governar bem, significa liderar. Liderar significa congruir ideias, significa você convencer as pessoas a fazerem aquilo que é bom para todo mundo. Isso é liderança, foi Jesus que ensinou. Isso é muito importante. Então, quando a gente ouve o termo política, se você é latino-americano, se você é africano, não, porque na África não tem esse problema. Mas na América Latina, né, se você é latino-americano, a primeira interpretação que a gente faz é corrupção, roubo, baixaria, né? Pessoas sem caráter. Política é ladrão. Né? Homens e mulheres sem Deus. Os irmãos sabem, eu não gosto de pastorear ninguém enganado. Eu sempre falo aqui para os irmãos, eu já fui deputado, mas Jesus já me perdoou por isso também. Isso é para quem tem capacidade, né? Isso não é para qualquer um, não. Mas deixa eu contar um testemunho para você em 30 segundos. Eu estava orando, não, estava dormindo. Não, estava orando. Eu estava orando uma madrugada e Deus falou comigo no meu coração. Eu não sei hoje te explicar como foi, mas o Senhor falou comigo que eu ia ser deputado. E aí eu disse, mas Senhor, eu trabalho na igreja full time. O Senhor vai me tirar do ambiente santo, onde eu estou, lidando só com os crentes, com gente santa, e o Senhor vai me tirar dali e vai me colocar no meio daquela perdição, no meio daquele povo. O Espírito de Deus falou no meu coração e disse assim, tu não disseste que irias para onde eu te enviasse? Eu disse, sim, meu Senhor, mas eu estava pensando na missão, estava pensando de ir para a missão, de ser missionário. O Espírito de Deus falou para mim como um pai que responde de maneira assim, muito forte para um filho. Ele disse para mim, a tua missão agora é essa. Ponto final. Tipo assim, não me fale mais sobre esse negócio. E quando amanheceu o dia, só para registrar, né, eu falei para a Mabel, você está pronta para ser esposa de deputado? Ela disse, Deus me livre. Não livrou. Poucos dias depois, chegou um grupo de pastores lá em casa e disse, olha, nossa igreja precisa de uma representação e tal, e nós achamos que você poderia nos representar. Eu falei, claro, fale com meu pai. Se ele aceitar, está resolvido. Eu sabia que meu pai não aceitava. Eu sabia que meu pai não ia querer isso. Ele disse, você vai conosco lá na casa do seu pai? Vou, claro. E chegamos lá na casa do pastor e falamos com ele, e ele disse, por que não? Pode ser. O Joel tem um perfil, ele é simpático, ele é carismático e tal. E foi aí, irmãos, que eu fui jogado na cova dos leões. Então, escute, esse foi o sentimento do meu coração. Eu vou sair do meio santo para ser jogado lá no meio da corrupção? Por quê? A ideia que a gente tem é que nas casas de lei, que nos lugares dos departamentos do executivo, ou seja, tudo que tem a ver com prefeitura, com governo do Estado, com presidência da República, do executivo, a ideia que a gente tem é só corrupção. Tem muita roubalheira, muita corrupção. O judiciário não, porque o judiciário é outra coisa assim que é quase santa, né? Sacrossanta. Não existe corrupção no judiciário, né? Deus me perdoe. Graças a Deus que isso aqui é de concreto e não vai cair na cabeça da gente. Então, a ideia que a gente tem é essa. Porém, irmãos, eu fiquei muito surpreso de chegar lá na Assembleia Legislativa. Eu achava que todo mundo era ladrão. E não era. Eu não era. Não sou. Encontrei pessoas boas,
bem-intencionadas, íntegras. Uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida foi um deputado estadual, São Paulo, com quem eu tive o privilégio de conviver nos 4 anos que nós tivemos na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Purini, da cidade de Bauru, em São Paulo. Um homem íntegro, um homem direito, um homem sério, não é? Que estava ali fazendo um trabalho sério para o seu povo, a sua cidade. Então, a gente erra muito quando a gente pensa assim. Que política é só essas coisas. Não. Não é? Aí ele traz aqui a derivação do termo político, que vem do grego políticos, que se referia a cidadãos que viviam na polis, a região da cidade, daí por isso metrópolis, não é? E referia-se a um povo também, não é? Referia-se também a uma sociedade organizada, onde as pessoas da mesma sociedade a governavam. E ele coloca na sua definição que a política é a arte de negociar em favor de um povo, da nação ou da tribo, e a ciência de saber dialogar, entender. As pessoas falam, política é diálogo. É você saber sentar e ouvir e falar, encontrar um ponto comum, encontrar o bom senso. Não é verdade? Aristóteles disse que a política e político como sendo alguém que se preocupa com a felicidade do ser humano na cidade ou fora dela. Mas isso aqui define muito bem a maioria dos políticos do Brasil, irmão. Alguém que se preocupa com a felicidade do ser humano na cidade ou fora dela. A Bíblia, irmão, mostra para nós uma série de pessoas envolvidas na política. Não é? O próprio Senhor Jesus Cristo, em termos de organizar, de querer o bem da população, do povo, do polis e de tudo, ele exerceu, sim, a atividade política. É claro, sempre com foco na alma de querer salvar o homem. Ele sabia falar, ele se preocupava com a necessidade das pessoas, ele providenciava solução para problemas, era também o intercessor dos homens. Não é? E até hoje ele intercede por nós diante do Pai. Então, a Bíblia nos mostra, irmãos, políticos que eles atuaram, desde o copeiro do rei, você se lembra? Não é? O copeiro do rei, tanto do rei da Babilônia, quanto no tempo de José, aquele que estava servindo ao rei, não é? E se lembrou um dia de José quando houve a necessidade da interpretação de um sonho. Como Neemias, né, que estava servindo o rei da Babilônia também. Governadores como Daniel, que também foi presidente, ele presidiu um grupo de pessoas que eram da mais alta classe política do tempo do reinado da Babilônia. Neemias, que também, depois de copeiro, ele acabou virando governador de Judá. Né? Ele virou governador também. E também outros, né? Primeiros ministros como José, foi primeiro-ministro. Né? Manaém também. Então, para ser político, irmãos, não basta simplesmente uma aspiração ao cargo, deve haver uma chamada de Deus. Bom, vamos parar um pouquinho aqui. E também aqui fala da vocação. A Bíblia diz que aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. Se você quer ser um pastor, isso é maravilhoso. Mas existe uma chamada para pastor. Nós sabemos que eles são escolhidos por Deus para depois serem dados à igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para que os santos realizem a obra do ministério. A política, irmãos, quanto o profissional liberal, quanto o empresário, quanto a pessoa que serve em qualquer área que ele aspirou, que ele teve desejo de fazer, qualquer área da nossa vida, deve ser, tem que ser, dirigida por Deus. Eu quero ser um engenheiro, mas o que é que Deus quer de mim? Né? Domingo passado nós estávamos com os nossos irmãos aqui que são dentistas, né? Casal, o esposo e a esposa são dentistas. E a gente tomou um cafezinho ali e eu falei para ele, o maior sonho da minha vida era ser dentista. Eu queria ser dentista e ir lá para morar no interior de São Paulo, mas não em Limeira, eu queria morar no interior de verdade, né? Que Limeira já é quase capital, né?
Eu queria morar no interior de São Paulo, lá, né? Bem longe, para, durante o dia, consertar a boca do povo e, de noite, ir para o culto no sítio, na fazenda, porque eu sou caipira da cidade, caipira do asfalto. Né? Nasci e fui criado em São Paulo, eu entrei numa fazenda mesmo para ver de verdade. De vez em quando a gente ia num culto lá em Limeira, na fazenda dos alemães, lá, dos irmãos, lá, né? da Laranja. Eu esqueci. Shows, isso, os nossos irmãos. Mas era à noite só, mas para mim aquilo ali já era um encanto, né? Mas ver uma fazenda mesmo, eu tinha 30 anos de idade. Primeira vez que eu entrei numa fazenda mesmo, de verdade, e tirei leite de vaca. Né? Era o meu sonho. Né? Mas a vontade de Deus para mim era outra. Eu queria ter uma vidinha quietinha, sossegada e tal, tranquila lá, morando no interior do estado, e a minha vida não é exatamente essa tranquilidade. Entendeu? E glória a Deus por isso. Né? Eu até agradeço a Deus, eu estou feliz da vida, porque o lugar que você é feliz não é o lugar que você sonha, é o lugar que Deus sonhou para você. O melhor lugar para você ser feliz é o centro da vontade de Deus. Esse lugar é bom demais. Não é? Então, irmãos, na política a mesma coisa. Deus tem pessoas dentro da igreja que têm um perfil político, que têm a condição de representar o seu povo. Né? Daqui dos nossos, Deus levantou o pastor Humberto. Serviu na ONU por quantos anos, pastor Humberto? 6 anos servindo como diplomata na ONU. Né? Misturado com a política mais alta do mundo. O nível mais alto de política do mundo. Lidando com líderes mundiais ali. Não é verdade? E fez diferença. E fez uma diferença grande. Né? Nesse período ele escreveu 2 ou 3 livros, e eu acho que agora vai escrever mais um das experiências que passou lá. Né? Seria bom que escrevesse, pastor. Né? Então, é importante que você tenha uma direção de Deus para isso. Eu nunca pedi isso a Deus, mas o Senhor disse que eu iria, e eu fui com alegria, servir ao Senhor, nosso Deus, ali, e eu vi a necessidade de que ali nós tenhamos homens e mulheres de Deus. Cada vez que eu tenho oportunidade, eu falo à igreja, especialmente no Brasil, vamos eleger os nossos irmãos. Quanto mais irmãos nossos nós elegermos, melhor. E olha, que estes irmãos que são eleitos, por favor, arrume emprego para os crentes. Lota, enche, enfia crente no governo. Porque se nós não fizermos isso, o governo vai ser aparelhado por aqueles que têm um pensamento contra a palavra de Deus. É muito melhor você ter uma pessoa ali, que pode não ser o crente mais poderoso ou mais forte da igreja, por mais fraco que ele seja, ele tem temor de Deus. É melhor ele lá, leve ele para lá. Coloca ele lá, abre uma portinha de emprego lá, coloca ele lá, em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se nós pudéssemos estudar isso aqui com mais profundidade, se nós pudéssemos ter mais atenção com estas coisas, não teríamos passado algumas vergonhas que passamos no passado. Alguém diz assim, olha, tem gente que quando vai para a política se desvia. Quando eu fui candidato, tinha irmãos na igreja que falavam, não, o pastor Joel não pode ir, ele vai se desviar, esse moço é uma bênção, ele não pode ir que ele vai se desviar. O pastor Severino Pedro, de saudosa memória, diz assim, gente, quem vai se desviar, não importa o cargo. Tem gente que nunca foi nem síndico de prédio e se desviou. Não é porque ele é eleito que ele vai se desviar, não. A Bíblia diz, é fiel no pouco, vai ser fiel no muito também, no nome do Senhor Jesus. Não é? Então, é muito importante, irmãos, que alguém que tenha uma aspiração política, não é, tenha também a direção de Deus e aprenda na palavra de Deus o que é que ele pode fazer e como ele pode ser útil, além de ter naturalmente o conhecimento da área política, das leis e daquilo que ele vai fazer e de como fazer. Não é? Então, não basta querer ser um político, a menos que esta pessoa esteja desejando fama, riqueza. A pessoa, quando quer isso, eu vou lá porque eu vou me locupletar, eu vou para a política, eu vou ficar rico. Você não precisa ir para a política para você ficar rico, rapaz. A Bíblia diz que aquele a quem Deus quer dá riqueza. Deus dá riqueza. E para a política ficar rico? Não. Eu vou para qualquer lugar. Eu conheço um camarada que ficou rico, sabe aonde? No lixo, no lixão. Dando palestra no Brasil inteiro hoje. Falou, fiquei rico
no lixo, fui criado no lixão. A gente ia lá para pegar resto de comida, a gente passava fome. Hoje eu sou milionário por causa do lixo. Ele faz reciclagem de lixo e tal. Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. E a Bíblia diz que o justo Deus abençoa. Até aquele justo que não conhece a Deus, que não teme a Deus, Deus abençoa. Imagine você que ama Jesus, que adora Jesus, que serve a Jesus, que come a palavra de Deus todos os dias. Come on! Se essas pessoas são abençoadas, você vai ser abençoado em qualquer lugar. O importante que nós sempre falamos aqui, irmãos, é você desenvolver a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. O pastor Silmo mencionou isso aqui e nós vamos para frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, alguns trouxeram escândalo para nós? Trouxeram. Mas tem muita gente que nunca foi política e trouxe escândalo para nós, até pastores. O escândalo foi tão grande. Passamos vergonha aí em tantos lugares, não é verdade? Por causa de homens grandes aqui desse país, inclusive, que caíram, que pecaram de uma maneira horrenda, né? Então, a chamada para um cargo político deve ser algo sacrossanto, ou seja, santo e sagrado. Faça disso e de qualquer coisa que você fizer. Até quando você está servindo lá o seu patrão, a Bíblia diz assim, serve o patrão como se você estivesse fazendo para Deus. Você vai se dar bem. Você vai se dar bem em qualquer lugar que você tiver, em nome de Jesus. Né? Então a gente entende melhor o que o apóstolo Paulo aconselha a gente fazer. Oração, intercessão em favor dos nossos políticos, independente de partido, credo ou posição. Outro parênteses. Sabe qual é o problema com a gente? É que nós temos muito mais facilidade de criticar os políticos, inclusive os nossos irmãos. Esse aí, ó, bastou, foi eleito, desapareceu, sumiu. Vê, ele só vem na igreja no dia da ceia, pode prestar atenção. Só no dia da ceia que ele vem, sumiu na peada, agora virou político, pronto, não congrega mais. Ele tem que visitar as congregações, irmão. Ele tem que ir onde está o povo, ele tem que atender os irmãos. Porque todo mundo vai falar a mesma coisa que você está falando. Ah, ele veio aqui pedir voto, depois nunca mais voltou. Aí você tem que se desdobrar em 50 para você sair atendendo o povo, visitando os irmãos, e se você é pastor, ainda pregar em tudo que é lugar. No tempo que nós estávamos no mandato, tinha semanas que eu pregava 11 vezes, em uma semana. Também eu lotava a agenda só de igreja, para não ter agenda lá fora. Mas, meus irmãos, no lugar da gente ficar criticando, porque votou assim, porque votou errado, você não acerta sempre. E outra coisa, tem muita coisa que acontece nas casas de lei que nós não sabemos. Você só está vendo aquilo que eles estão mostrando, o que tem por trás daquilo você não entende. Você não está vendo. E depois a pessoa para ficar se explicando e não sei o quê. Ah, mas votou daquilo ali porque ó, já falaram. Deram $500 mil, deram $500 mil de reais, deram R$1 milhão, deram 10 milhões para quem votasse. Aí o irmão votou também, ele foi pego e foi jogado lá na vala comum dos que também receberam. Será? Será? Não é? Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para criticar os políticos, irmãos. Nós somos chamados para orar por eles. O apóstolo Paulo falou com Timóteo, falou, Timóteo, meu filho, olha, eu quero que antes de qualquer coisa se façam orações, intercessões, deprecações, ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. O nosso papel não é criticar. Companheiros, eu sempre tive um pouco de dificuldade com 9 dedos, porque sempre achei que ele era maligno. Mas no dia que ele ganhou a eleição, eu estava aqui. No dia que ele ganhou a eleição, eu falei, não, vamos criticá-lo, vamos orar por ele. Agora ele é líder do nosso povo no Brasil. Não podemos criticar, porque a palavra de Deus diz, não dirás mal do líder do teu povo. Eu não quero pecar contra Deus por causa de um miserável que nem 10 dedos não tem. Deus me guarde. Ele que faça as coisas erradas dele para lá e que se arrebente para lá.
Não é verdade? Eu tenho o direito de discordar dele no campo das ideias, mas eu não posso tocar na unção que ele recebeu para estar naquele lugar. Unção significa o apoio de Deus, a aprovação de Deus para estar naquele lugar. Se ele foi colocado por Deus ali, eu não posso tocar. Cuidado. Cuidado, não critique. E especialmente na igreja. Você lembra Miriam e Arão? Irmãos de Moisés. Deus falou, vocês falaram contra o meu servo Moisés. Ou seja, vocês estão bulindo comigo. Vocês estão mexendo comigo. Quando você fala da pessoa, esse cara é um ladrão, ele é um miserável, ele é isso, ele é aquilo. Se ele estiver investido de uma autoridade, você está mexendo em quem colocou ele ali. Toda autoridade precede de Deus. Tá certo? Espere ele sair. Quando ele já não estiver mais no cargo de autoridade, aí você fala, esse miserável é ladrão. E tem uns que a gente não vê a hora do mandato acabar, né? Tinha um aqui nos Estados Unidos que pousou de santo. Irmão, o homem virou, assim, no mundo inteiro uma pessoa que era super querida. A imprensa do mundo inteiro elogiava ele. Tá? E aqui ele perseguindo os crentes. Aqui ele perseguindo os cristãos, perseguindo os imigrantes. Não, nós somos democratas a favor de imigrantes. Democrata, nós estamos de braço aberto para os imigrantes. Deportou mais de 2 milhões de pessoas no governo dele. Fica conhecido como o presidente da deportação. Eu não vou falar o nome dele porque eu não sei falar árabe, vou me confundir. Hussein Barack Obama. Agora eu posso falar, não está mais no poder, né? Então, nós temos que orar por eles, irmãos. Todos os dias eu oro várias vezes pela salvação do presidente Bolsonaro e do presidente Joe Biden. Várias vezes, pastor? Várias vezes. Toda vez que eu como, eu oro por eles. Oro várias vezes. Eu oro pela salvação deles de todo o meu coração em nome de Jesus. 13, 1 a 7, essa é a NVI, a nova versão internacional. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ok? Então ele continua falando, porque o governante, o juiz, ele não precisa ser temido de quem anda direito. Ele não traz de balde a espada. Não é de balde esse balde de carregar água, não. De balde à toa. Ele não vai castigar ninguém à toa. Ele vai condenar quem precisa ser condenado. Deveria ser, né? Então, você quer viver livre do medo da autoridade? Anda direito. Quem anda direito anda de cabeça erguida, não tem problema em lugar nenhum. Não é? Porque a autoridade é serva de Deus para o bem. Então é necessário que nós sejamos submissos às autoridades. Desde o começo, nós falamos aqui, sujeição à autoridade. Sujeição é uma coisa, obediência é outra. Nós estamos sujeitos à autoridade a partir do momento que ela foi colocada em posição de autoridade. Ok? Se eu moro em Pompano Beach, o prefeito de Deerfield Beach, ele não é autoridade sobre mim, ele é autoridade sobre os residentes lá. Se eu entrar na cidade dele, eu estou sujeito à autoridade dele, porque ali é ele quem governa, na área dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está sujeito à autoridade daquela autoridade no âmbito da autoridade que ela tem. O governador da Flórida é a autoridade sobre a qual nós estamos sujeitos em toda a Flórida. Amém? Então, mas obedecer à autoridade é aqui, ó. Desde que a autoridade legisle, desde que a autoridade judicie, desde que a autoridade governe e execute dentro da palavra de Deus, você obedece. Agora, se ele conflitar com a palavra de Deus,
Lembra de Pedro, né? Você acha que nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? Se ele falar para você, não prega o evangelho, você está proibido de pregar o evangelho, senão você vai ser preso. Falou, opa! Os presos que se preparem, porque está chegando um evangelista lá. Porque se o preço for esse, nós vamos para lá. Em nome de Jesus. Então, sujeição é uma coisa, obediência é outra. Estar sujeito significa honrar a autoridade, reconhecer a autoridade. Não é? E você se obedecer à autoridade é só com aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, por isso nós pagamos impostos, tributos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Aqui, irmãos, às vezes a gente vê, né, como é bom a gente pagar imposto, embora muita gente sonegue imposto, rouba e tal. Não faz isso, pelo amor de Deus. Se você atrasa de vida, pague tudo direitinho. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Entregue, pague todo centavo. Tudo que você precisa pagar, pague. Olha, existe mais lei para lhe orientar a não pagar imposto do que lei para lhe orientar a pagar imposto. Sabia disso? Aqui nos Estados Unidos. Para pagar imposto é meia dúzia de leis. Para não pagar, tem milhares de leis. Para você, ou centenas de leis. Ensinando você como aqui, como tirar daqui, como fazer ali. Se isso é legal, faça. Não faça o ilegal. Não minta. Não roube. Crente é gente direita. Crente é honesto. Não é? Foi isso? Bum, pague. Sabe por quê? Você começa roubando do governo, daqui a pouco você está roubando a Deus. Começa a roubar a Deus aonde? No dízimo. Aí depois você continua roubando a Deus naquilo que é pior ainda. Aonde? Na adoração, no louvor, na oração, na dedicação. Já não aparece mais na igreja, já não sei o quê. Por quê? Começou a roubar. Começou a roubar lá. Entregue tudo, pague tudo. Jesus disse, dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Ah, mas pastor, porque se o imposto é muito alto, isso vai me fazer falta. Vai nada, rapaz. Você é tão rico que você nem sabe onde você tem dinheiro. Você tem tanto dinheiro que você nem sabe onde você tem. Eu tenho, pastor. Fala para mim onde é que está esse dinheiro que eu não sei. Até na boca do peixe tem dinheiro para você. Pode procurar que você vai pagar o imposto em nome de Jesus. Não se preocupe, pague, porque Deus vai lhe prosperar. Eu, quando estava na política, me disseram que o imposto de renda mais correto do Brasil, a pessoa dos grandões lá do nosso país, o que paga o imposto de renda mais correto, paga tudo de tudo, chama-se Sênior Abravanel, Silvio Santos. Paga tudo de tudo. Ele ficou pobre por causa disso? Não, hein, José? Ele ficou pobre por honrar o mandamento de Deus, porque ele falou, eu aprendi, eu sou judeu, você tem que pagar imposto, tem que pagar o dízimo, você tem que ajudar. Não, Deus prospera e abençoa em nome de Jesus. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. Então, nesse texto está bem claro a vocação política dada por Deus a certos indivíduos que enveredam pelo caminho político. Não é? Aquilo que nós já falamos agora há pouco. Não é? Súplica, oração, intercessão, ação de graças pelos reis e por todos que exercem autoridade. Provérbios 8, 15, 16, assim, por meu intermédio os reis governam, as autoridades exercem a justiça, também meu intermédio governa os nobres, todos os juízes da terra. Ponto final, é por intermédio de Deus, é Deus quem faz. É Deus quem coloca. Se foi Deus quem colocou, respeite. Honre, porque você honrando a autoridade, você está honrando ao Deus que a colocou ali. Amém? Então, a gente não tem espaço de comentar o que a Bíblia menciona sobre a política. Onde se manifesta, então, a malignidade na política? A gente tem que entender que alguns poderes da política ou no governo, o legislativo, executivo e judiciário, são os três poderes que estão estabelecidos nos países democráticos, que tem um sistema democrático. Amém? Lá na Rússia é meio mais ou menos assim também. Né? Então, no poder executivo, a própria palavra já fala, a função é de executar o poder. Né? O legislativo faz as leis, o executivo executa aquelas leis. É quem tem autoridade, tem a caneta na mão e a chave do cofre. Assina, manda, comanda,
administra, não é? Embora seja o quê? Policiado, acompanhado, auditado por outros instrumentos dos poderes, não só dele próprio, como do poder legislativo, que é o poder que fiscaliza, como do poder judiciário. Então, é um órgão para administrar. É o presidente, é o governador, é o prefeito, para as posições que são executivas, né? O nosso inimigo, ele sempre quer atingir o quê? A cabeça. Ele quer o poder, ele quer a liderança, ele quer o maior. Por quê? Imagina o poder da caneta na mão de um maligno. Imagina a chave do cofre na mão do maligno. O que vai acontecer? Companheiro, nós vamos comprar uma passadina. Então, você já viu o que vai acontecer, né? Com o poder na mão de pessoas que não temem a Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia mostra o Senhor Jesus Cristo em 3 instâncias diferentes, não é? O Senhor Jesus sofreu ataques em 3 instâncias diferentes. Mateus 4, 1 a 11, a tentação do Senhor Jesus. Depois de 40 dias de jejum, o diabo chegou para ele e falou assim, olha, fala para eu transformar essas pedras em pães. Não é? É importante, irmãos, o inimigo ele tenta malignizar. Você já ouviu essa palavra? Malignizar. Já viu essa palavra no dicionário? Dá uma olhadinha lá no seu dicionário. Se não tiver, põe para mim, por favor. Então, ele tenta malignizar as santas ações do Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer com que o Senhor Jesus exerça a autoridade de maneira inadequada, de maneira errada. Fala para eu transformar essas pedras em pães. Ele, porém, respondendo, diz, está escrito, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o nosso Deus não é o ventre. Se a gente tiver o que comer, glória a Deus. Se tiver menos, come menos. Se tiver mais, come o mesmo tanto, para você não ficar assim. Né? Mas se não tiver o que comer, dá glória a Deus. Aproveita para jejuar. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Né? Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ataque número 2. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e tomar-te-ão nas tuas mãos. Né? Para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Aí agora ele leva Jesus ao monte alto e fala para ele, eu vou te dar tudo isso aqui. Né? Se você prostrado me adorar. Eu fiz aqui um comentário que às vezes parece ridículo, né? O diabo fala para Jesus, transforma essa pedra em pão. Ele tinha poder, ele é Deus. Né? 100% Deus, 100% homem. Te joga daqui para baixo. Né? Ele é Deus. Você acha que Jesus ia ficar tentado com todos os reinos da terra, sendo que aquilo já era tudo dele? Você acha que isso era tentação? Claro que era. Se não fosse, o diabo não estava fazendo. Você acha que o diabo é bobo? Não é bobão, não, era sabidão. De jeito nenhum, claro. Jesus era 100% homem. O que ele estava fazendo era, de fato, tentando ao Senhor Jesus Cristo. Né? Como não teria sido muito mais fácil a obra de Jesus se ele tivesse sido o rei de toda a terra já naquele momento. Não é verdade? Então, Jesus foi tentado. Os nossos irmãos na política, e especialmente no poder executivo, também são tentados. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E Deus livra a gente, viu, gente? Deus livra a gente. A gente escapa de cada uma na política. É cada coisa que você escapa na política que você não imagina. Né? A minha irmã conta que um dia ela estava com a conta zero no meio da campanha. Não tinha dinheiro, zero. E chegou uma pessoa para ela e falou assim, eu aprovei um projeto aí, um interesse aí de uns pessoal aí, tudo mais e tal, tem alguma coisinha para você lá. Ela falou, não, obrigado, não quero não. Você deve estar com muito dinheiro, né? Está rejeitando dinheiro? Vem cá, eu te mostro a minha conta agora, está zero. Eu não tenho um centavo para continuar fazendo campanha, mas eu não quero o seu dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Ok. Eles nos chamam então o quê? De fundamentalistas, fanáticos, não sei o quê e tal.
No final de semana, na igreja, que terminou o culto, um dos nossos irmãos empresários chegou para ela e falou assim, olha, Martinha, está aqui uma contribuição para a sua campanha. Vou declarar, vou colocar no imposto de renda, pode declarar, pode fazer tudo direitinho. Quando ela abriu, era a mesma importância que aquela pessoa havia oferecido para ela, para a glória do nome do Senhor Jesus. A tentação vem, você só não pode ceder à tentação. E a tentação não vem só na política, não. A tentação vem no business também. A tentação de fazer uma coisinha errada, a tentação de enganar o patrão, a tentação de enganar a cidade, a tentação de fazer coisas que... Não, nós precisamos nos manter em nome do Senhor Jesus. Então, mas na política a malignidade é muito maior. Por quê? Porque aí representa poder. E o diabo quer poder. Tudo que ele quis na vida sempre foi poder. Subirei às alturas, estabelecerei meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria o poder que Deus tem. Não é? Então, se nós estivermos orando pelos nossos líderes, por isso eu acho, gente, que às vezes nós somos muito tímidos. Porque no Brasil, o que eu sinto, não estou criticando o Brasil, não, você sabe que eu sou brasileiro hasta tuétano, até o miolo do osso. Né? Eu sou brasileiro de verdade, amo o meu país. Mas eu acho que a gente tinha que ser um pouquinho mais ousado, com sabedoria. Eles fazem lei para secar. Você não pode falar de política. No sindicato pode falar, na igreja não pode. Você não pode falar de política na igreja. Você não pode fazer não sei o quê e tal. Então você não pode falar do candidato ou mandar voltar desse candidato. Mas você pode mandar orar pelos nossos irmãos políticos. Se você não pode mencionar o nome, mande orar. Irmão, vamos fazer uma campanha de oração pelos nossos irmãos que estão nos cargos, para Jesus guardar, para livrar da tentação, livrar do escândalo, para usar nas mãos dele, para que eles deem testemunho lá. Que eles possam dar testemunho lá. Gente, a malignidade na política é porque o diabo quer o poder. Só que a Bíblia diz uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder está nas mãos do Senhor. E se está nas mãos do Senhor, está nas nossas mãos. Nós somos as mãos dele. Nós somos o corpo de Cristo, daquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Nós temos poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui convidado para um evento lá numa cidade do interior de São Paulo, que era o Congresso Paulista de Municípios. No último dia, a secretária que organizou aquele evento, ela pediu que eu fosse no último dia para fazer uma oração. Ela disse, o padre veio aqui, fez uma reza para abrir, eu queria que o senhor viesse. O senhor vai vir? Eu falei, não, acho que eu não vou poder vir. Domingo, eu vou para a igreja. Domingo eu tenho compromisso com o culto, né? Então eu falei, não, desculpe, acho que eu não vou poder vir. E tal. Ela falou, eu queria tanto que o senhor viesse para fazer uma oração. Padre, eu falei, estou aqui, quando é? Que horas é? É para orar, eu venho. Em nome de Jesus. E nós tínhamos terminado um culto de jovens e saímos da igreja e fomos lá, não sei se era Serra Negra, algum lugar assim. Serra Negra, né, pastor? Aí nós fomos para lá. Uma chuva, um negócio difícil para chegar. Chegamos lá no outro dia de manhã. Nós fomos em vários jovens, não sei quantos, foram muitos, vários jovens. Nós nos hospedamos lá no hotel e no outro dia de manhã nós ocupamos aquele teatro que estava reservado para isso aí. E quando começaram a falar, as autoridades, isso aqui, compuseram a mesa, nos convidaram, e fazendo a longa história curta, quando eles nos deram a palavra, eu dei uma palavra, falei politicamente, brinquei com alguma coisa e tudo mais e tal, e falei, eu sei que tem muitas autoridades aqui que estão desesperadas. O país estava já entrando numa recessão. E aí eu disse, eu sei que tem muita gente que acabou de ser eleito aqui, vereador, e não tem como cumprir as promessas de campanha. Não é que você não quer. Você quer, você prometeu com boa fé, você quer fazer. Mas você não faz porque não tem condição, não tem dinheiro, não tem recurso. Eu sei que tem muito prefeito aqui que está desanimado e tal. Tem gente aqui que se continuar assim, a carruagem, pelo andar da carruagem, a minha carreira política acabou. Eu estou no fim da linha. Aí eu disse assim, só que tem uma coisa. Quando chega o fim da linha para você, é o começo da linha para Deus. Nós precisamos entender que o poder pertence a Deus. E aí, Jesus neles.
E aí o Guigui já estava com o teclado lá no canto, já deu o tom e eu entrei. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas. E quando eu terminei de cantar esse hino a primeira vez, a gente canta 2 vezes, no meio tem a estrofe, tem a entrada de novo, não, pela primeira vez. Né? E aí, quando eu terminei, todo mundo se levantou e começou a me aplaudir de pé. O poder pertence a Deus. E eu cantei a segunda vez. E quando eu cantei a segunda vez, quando eu terminei de cantar, não tinha mais ninguém em pé me aplaudindo. Estava todo mundo sentado, mas estava todo mundo chorando, porque o poder pertence a Deus. A glória é de Jesus, o poder é de Jesus, a honra é do Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos orando pelos nossos líderes políticos, eles vão aproveitar essas oportunidades para falar do amor de Jesus, para falar do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos uma sessão solene que me pediram, porque eu fiz o dia da identificação leonina. O que é isso, pastor? Lions Club do Brasil. Eles pediram para fazer uma lei do dia do Lions Club, não sei o que e tal. Eu fiz a lei, uma lei muito importante. Aí o Lions Club do Brasil. Fizemos uma sessão solene para promulgar a lei. Na sessão solene, eu estava presidindo a sessão e a minha fala foi a última. E eu falei para eles a importância do Lions Club. Até o símbolo do Lions Club, que é a figura de um leão. E aí eu falei para eles, do leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos orar por eles. Né? Se nós orássemos pelos nossos líderes políticos da mesma forma que a gente critica, eles seriam muito poderosos. Não é? Se nós trouxermos essa consciência para os irmãos, isso vai ser uma bênção. E não é só lá, não. Aqui também. Não critique. Eu sempre falo isso para a igreja aqui. Não critique. Não toque na honra do presidente Joe Biden. A agenda dele não é a nossa, os princípios dele não são os nossos, os valores dele não são os nossos, mas abençoe, ore por ele, peça para Deus cuidar dele, para Jesus salvá-lo em nome de Jesus. Ele vai passar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então a gente que conhece vários líderes com poderes executivos que eles cederam, né? E o governo deles foi tremendamente abalado pelo inferno. Quando surgiu o caso do adultério do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky. O que aconteceu nos Estados Unidos da América? Foi um escândalo no mundo inteiro. Porém, naquele ano, foi o ano que mais houve divórcios nos Estados Unidos da América. Foi a porta que se abriu. Era o líder da nação. A Bíblia diz que tal sacerdote, tal congregação. Se o homem está podre lá em cima, a podridão vem de cima para baixo. E começou a arrebentar tudo, não é verdade? A mesma coisa com outros. Né? Alguns disseram que, companheiro, eu nunca roubei, essas mãos são limpas. Né? Sou mais honesto que Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Quando começa a roubar lá em cima, todo mundo quer roubar. Se o homem lá em cima está roubando, eu posso roubar também. Se o líder está procedendo assim, as pessoas que acompanham o líder vão fazer a mesma coisa. Não é nem líder, isso é o chefe, não é verdade? Quanto problema não se trouxe, não é? Algumas vezes eu penso, agora o irmão Silvio falando, que se eu tivesse orado, ao invés de criticar, talvez Deus tivesse me ouvido e a desgraça não teria acontecido. No entanto, nós somos mais ávidos para criticar do que para abençoar. Então a palavra de Deus nos lembra, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Qualquer nível de malignidade, ou seja, do maligno, que é o mesmo que malícia, maldade, malvadeza, pode levar o país a um caos. Poder legislativo, nós estamos terminando. A função do poder legislativo, elaborar leis, fazer leis. E aí vem também fiscalizar a execução dessas leis. Né? O poder legislativo são os deputados federais, deputados estaduais, vereadores, etc. Né? Então, olha só, a malignidade ela quer entrar aí, não só no executivo, mas no legislativo também.
para fazer leis que são contra a palavra de Deus. Tem um presidente lá na América do Sul, da América Latina, que ele falou assim, eu estava passeando aí, tá ok, nos corredores aí do Congresso Nacional, e eles estavam lá na Comissão de Educação, quase aprovaram a cartilha gay, para ensinar a pedofilia às nossas crianças, para ensinar ideologia às nossas crianças. E quase fizeram isso. Ou seja, a malignidade está lá nos corredores também das assembleias, das câmaras, dos lugares onde as leis são feitas, e nós precisamos ter muito cuidado. Né? O educador Paulo Freire, não é o Paulo Freire do bem, não, o pastor Paulo Freire de Campinas, que esse é do bem, estou falando o Paulo Freire do mal. Ele quis colocar nas escolas. Não quis, não, ele colocou nas escolas. A malignidade, coisa do capeta mesmo, encarnado, né? Num homem que ele assumiu essa ideia, a ideologia do Antonio Francesco Grasmiti, né? Nascido em Roma. Esse era o fundador do Partido Comunista Italiano, era admirado muito pela esquerda brasileira, e ele era o patrono do Paulo Freire, o patrono da educação, e tudo que ele assimilou vem desse camarada. Colocou essas ideologias aí nas nossas escolas. Né? A escola ficou um lugar de produzir ideologia. Eu quero me lembrar o nome, Charles, é quase Pelosi, Charles alguma coisa, que ele disse assim, os cristãos não vão poder competir. Não foi os cristãos. A escola dominical, 1h30 por domingo, nunca vai conseguir competir conosco, que temos as crianças 5 horas por dia. 5 dias por semana. Eles nunca vão conseguir competir comigo. Olha a malignidade na política. A malignidade entrando nas escolas, a malignidade penetrando no ensino. Eles estão lá canetada para dizer o que as crianças têm que estudar. Como é que a gente faz para lutar contra a ideologia de gênero? Eu ouvi várias pessoas aqui nas nossas igrejas irmãos, falando que não pode ir no banheiro. Os nossos filhos não podem ir no banheiro. Por quê? Quando chega no banheiro só tem droga? Porque quando chega no banheiro só tem pornografia? Só tem malignidade? Então, a criança, vocês não podem ir no banheiro. Adolescente, jovem, junior, não tem condição. High school, então, diz que é pior ainda. Isso é que as crianças, testemunho que as crianças, nossos filhos, nos dão. Como é que a gente luta contra isso? Eles não podem ter amigo dentro da escola. Porque todo mundo fuma maconha. Porque muitos cheiram cocaína. Porque está todo mundo caído na desgraça. Hoje, se tem uma moça virgem lá, ela é uma pessoa que está falando, você mora em que planeta? O que é isso? É resultado da malignidade no governo. Resultado da malignidade no governo. Como é que a gente luta contra isso? Como é que a gente consegue lutar contra isso? Ah, tem uma fórmula. Quando o seu filho chega em casa à noite, você não fala inglês. Você não vai saber que a professora mandou o seu filho ler um Harry Potter da vida, que tem uma malignidade do cão lá. Que vai ler um livro lá que é só ideologia de gênero. Ou mandou ele assistir um filme de ideologia de gênero. Você nem sabe disso, porque você não fala inglês, você não entende o que ele está estudando. Você não tem nem como ajudar o seu filho na tarefa da escola. Mas tem uma tarefa que você pode ajudar o seu filho. Reúne o seu filho, os seus filhos ao redor da mesa e lembra do seu pastor. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Culto doméstico, lava no sangue de Jesus a mente poluída com a malignidade que os nossos filhos recebem na escola. E põe a mão sobre eles, põe a mão na mente, na cabeça deles, põe a mão sobre o cérebro. Jesus, eu repreendo no teu nome toda a malignidade em nome do Senhor Jesus. Agora não fica aí você assobiando amor febril pelo lado da sombra, que não vai rolar. A Bíblia diz ensina, diga comigo, ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. E depois de velha ela não se desviará dele. Esse versículo é a coisa mais linda que tem na Bíblia.
Se você ensinar a criança, se você tiver culto doméstico, se você cuidar da educação na sua casa, não existe malignidade, nem no executivo, nem no legislativo, nem no judiciário, nem na direção da escola, nem no banheiro da escola, e nem em lugar nenhum no inferno, nem na terra, que vai conseguir fazer o seu filho se desviar do caminho. Mas tem que ensinar. Não adianta querer esperar para ensinar quando é adolescente ou quando é jovem. Culto doméstico, cuida na sua casa, ensina na sua casa. Olha, fala da minha lei para ele quando você estiver assentado à mesa. Fala da minha lei para ele quando estiver andando no caminho. Quando vocês estiverem viajando, passeando, sabe? Naquele carro lá, esses dias a gente estava indo não sei para onde. Não sei onde era. Era no Brasil? Eu não sei. A gente estava em algum lugar... a Maybe e eu, e nós começamos a lembrar dos hinos do coral. Aqueles hinos de antigamente que eu conheço, porque eu sou um homem bem informado, mas é lá do tempo do pastor Sérgio Almeida. Coisa antiga. Começa, Deus mesmo revelou o novo céu. Nós começamos a cantar no caminho, fomos contando. E que coisa gostosa. E eu me lembrando que quando eu viajava com meu pai, a gente era criança, só 6 filhos que eles tinham, a gente tudo exprimido naquele Aero-Willis, e meu pai e minha mãe cantando os hinos do coral, cantando os hinos da harpa. Por um caminho brilhante vou, de majestosa luz. Não tem cão que aguente, não tem ideologia de gênero que aguente. Enche o coração dos teus filhos da palavra de Deus, come Bíblia com eles. Não faça da Bíblia um castigo, faça da Bíblia um deleite, faça da Bíblia um banho, uma lavagem, em nome de Jesus. Ore com eles, abençoe a vida deles em nome de Jesus. Nós podemos vencer essa parada. Não vamos esperar que os nossos políticos vão ganhar por nós. Não! É dentro de casa. Eles estão lá para ficar na brecha, eles estão lá para nos representar. Eles estão lá para mostrar que nós também estamos presentes onde Deus nos mandou, até os confins da terra. Em todos os níveis da sociedade, para a glória do nome de Jesus. Ah, mas é lá que eles fazem as leis que são ruins, eles estão lá para levantar a voz e dizer que é ruim. E nós estamos acompanhando o trabalho deles e devemos acompanhar, e eles têm que prestar contas. Mas nós temos que acompanhar com oração e ajudar. O que é que eles têm que legislar? Só para você pensar, eles têm que legislar conduta, decisão moral, escolha moral, é escolha da lei ou do Estado o que você vai escolher? Isso é loucura, gente. Isso é loucura, não é? Decisões pessoais. Então vamos para frente. Então, mas eles tentaram calar os apóstolos, ou o apóstolo Pedro, e a resposta foi, olha, eu vou obedecer a Deus e não a vocês. De novo, submissão sempre. Obediência, desde que esteja nas 4 linhas dessa Constituição aqui, tá ok? Da palavra de Deus. Amém? Então, se a gente se acovardar diante do poder legislativo, se a gente se calar, a gente vai ser culpado diante de Deus. É tempo de a igreja do Senhor Jesus se posicionar, se envolver em todos os níveis da sociedade, apoiar aqueles que com ousadia querem se envolver na carreira pública. O profeta Isaías, ele disse sobre o poder legislativo: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Que Deus tenha misericórdia de nós. O poder judiciário, ele aplica essas leis. É o poder mais correto que tem no mundo. Mais ou menos. Algumas coisas, tem todo mundo, né? O Maluf dizia assim: não tem ninguém que não tenha um pecadinho. Você vê a corrupção que tem agora no Poder Judiciário, quanta coisa que apareceu, desde a Justiça do Trabalho, lembra? Da construção dos prédios da Justiça do Trabalho, do juiz que vinha aqui para Miami e dava não sei quantos dólares, $100 cada. O cara encostava o carro e ele põe $100 de caixinha para o cara. Maravilha, né? Homem rico. Então, irmãos, essa parábola começa com a expressão assim: havia uma cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E parece que nem cabelo ele tinha. Então, sem o temor de Deus, desrespeito ao homem, incrível que as parábolas, uma parábola como essa, que foi escrita tanto tempo, parece que foi escrita hoje. Escute o que eu vou lhe dizer. Nós não precisamos ressignificar a Bíblia.
A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela é atual, ela serve hoje para os problemas de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pelo contrário, a palavra de Deus nos faz ressignificar os nossos princípios, os nossos valores, os nossos caminhos, isso sim, em nome do Senhor Jesus. Salmo 68:5, pais dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Aqui o irmão Silmo está mencionando alguns juízes justos que até citam a Bíblia. Ele mencionou aqui... cadê? Marcelo Bretas, que é da família Bretas, né? Uma família, né, de gente boa. Mas eu me lembrei, o juiz Bretas, ele disse evangélico, é nosso irmão e é irmão de um pastor. E um judiciário temente a Deus. Eu me lembrei do doutor Luiz Alberto de Souza Ribeiro, irmãos, ele dando sentenças lá para livrar irmãos de perseguição assim, aberta, porque é crente. Não é? Então, a igreja, irmãos, é a maior autoridade que existe na terra. Não tem autoridade maior do que a da igreja. Ela pode tudo. Agora, ela pode tudo quando ela se arrepende. Ela pode tudo quando ela ora. Ela pode tudo quando ela é santa. Quando os pastores são santos, quando o ministério é santo, quando a liderança é santa, quando os jovens são santos, quando os velhos são santos, ou seja, um povo que anda direito. Um povo que representa o Senhor nosso Deus. Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Né? É o povo que elege o chefe de Estado. Então, quando a igreja está no centro da vontade de Deus, ela trabalha, ela ora e Deus muda as coisas em nome do Senhor Jesus. Para evitar a malignidade do governo, a gente tem que começar eliminando-a em nossos próprios corações. Crente tem que ser crente de verdade, gente. Andar direito, ter comunhão com Deus, poder de Deus na vida e palavra de Deus no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar nas ações do governo, na educação, na assistência social, na saúde. Você viu aquele vídeo daquele médico? Cantando lá, que bonito aquele negócio, não é? Aquilo ali é exercer a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. Não é? Maravilha, irmãos, coisa linda. Não é? Então, diz que tem um líder de um partido político no Brasil, que eu não sei quem foi, que falou sobre o aborto, sobre a legalização do aborto, e ele falou de uma maneira tão descarada que até o pessoal do partido dele, o Partido das Trevas, ficou admirado. O pessoal falou, mas peraí, né? Ficaram abismados com a posição do líder deles. Não é? Então, hoje em dia, eles não pensam mais em matar os cristãos, eles querem matar o cristianismo. Se você chegar na Europa hoje, eles dizem que a Europa não é um continente contra os cristãos. A Europa é um continente pós-cristão. Já foi. Cristianismo já está lá para trás. Eles estão absolutamente enganados. Nós cremos que o Senhor vai enviar um grande avivamento. E lá já estão as chamas, a brasa já está lá. Nós já espalhamos brasa lá por 10 países da Europa. Para a glória do nome de Jesus. Na verdade, são mais países, porque eu estou dizendo, contando o Reino Unido como um país só. Por 10 países da Europa estamos lá já. Coloca a brasa ali, coloca aquilo ali, irmão, é tudo uma bomba relógio. Daqui a pouco o Senhor fala, é agora, pá, vai explodir de todo lado, vai pegar fogo na Europa inteira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então a malignidade é tão demoníaca dele que eles sabem como introduzir o mal, mas nós também sabemos como limpar o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, a malignidade existe porque o inimigo se interessa tanto em influenciar na política, por causa do poder. Né? Ele quer o poder. Serei semelhante ao Altíssimo. Nunca chegou, nunca vai chegar. O poder pertence a Deus e nós estamos do lado do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Ele menciona aqui, os filhos são flechas nas mãos do valente, como flecha na mão dos esses são os filhos da mocidade. Então, olha aqui, eu peguei uma abordagem aqui, um pouco diferente do que o Silvio colocou aqui, olha. A flecha precisa de um arco para lançar. Ele disse, o arco somos nós, o arco está aqui, ó. É a palavra de Deus. Dependendo de quanta palavra tem, mais longe ou mais perto.
Se está cheio da palavra, vai longe. E quem é que puxa? O valente é você. Você é o valente que enfrenta o diabo todo dia para ensinar os seus filhos em nome de Jesus e projetá-los. Os nossos filhos não serão noias, os nossos filhos não serão maconheiros, os nossos filhos não serão viciados, os nossos filhos não serão prostitutos, os nossos filhos não serão adúlteros, os nossos filhos são santos do Senhor, diz a palavra de Deus. Coríntios capítulo 7, nossos filhos são santos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, flechas na mão do valente, e é com esse arco que a gente puxa a flecha e lança os nossos filhos longe. Os nossos filhos serão projetados, talvez a gente não vai ver, os filhos dos nossos filhos, se Jesus não vier logo, vão ocupar posições de proeminência nessa nação, e essa semente que nós estamos lançando aqui e na nossa casa, no culto doméstico, que eles vão exercer a sua vocação espiritual, na sua vocação profissional, vai chegar lá. E muita gente vai alcançar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe os irmãos, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.